Salmo 105. A todos agradeçam a Deus, o Senhor. Anunciem a sua grandeza e mostrem a todas as nações todas as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem dos seus atos maravilhosos e tenham orgulho de tudo aquilo que o Santo Deus tem feito. E que fiquem alegres os corações de todos aqueles que adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre em sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, os servos de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem-se de tudo que Deus tem feito. Lembrem-se dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como Ele tem condenado os nossos inimigos. Pois Ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre vai lembrar da sua aliança. E por milhares de gerações vai cumprir todas as suas promessas. Deus será fiel com a aliança que fez com Abraão, da promessa com Isaac. Olha, Deus fez uma aliança com Jacó, uma aliança eterna. Naquele tempo, Deus disse: eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida. Eles andavam de país em país, de reino em reino. Porém, Deus, o Senhor, não deixou que ninguém os maltratasse. E para protegê-los, Ele avisou os reis, dizendo: todos vocês, escutem, não toquem nos servos que eu escolhi. Não maltratem os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles, deixando o seu povo todo sem alimento. Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Seus pés foram presos com correntes, e no seu pescoço uma coleira de ferro. E José ficou na prisão até que se cumpriu tudo o que ele havia dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Então o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações colocou-o em liberdade. E colocou também ele como a mais alta autoridade daquela terra, para governar todo o país. José recebeu o poder para dar ordens a todos os príncipes e também para orientar os conselheiros do rei. Então depois Jacó foi para o Egito e lá ficou morando. E o Senhor Deus, Ele fez com que o seu povo tivesse muitos filhos e os tornou muito mais fortes do que os seus inimigos. Ele fez com que os egípcios odiassem o seu povo e fez com que eles enganassem os israelitas, os servos de Deus. Então Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, aquele que ele havia escolhido. E eles fizeram milagres de Deus no Egito
e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra inteira. Mas os egípcios não obedeceram às suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs, que invadiram até o palácio do rei. O Senhor deu ordem, moscas e piolhos encheram toda a terra do Egito. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedra e relâmpagos sobre aquela terra. Foi destruído as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. Deus deu a ordem e vieram gafanhotos, tantos que não podiam nem ser contados. E os gafanhotos, eles comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias do Egito. Matou todos aqueles que eram o orgulho dessas famílias. Então Deus tirou os israelitas do Egito. Eles levaram consigo prata e ouro, e todos eram fortes e cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus colocou nuvens em cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram e Deus lhes deu codornas, e do céu veio pão, o bastante para matar a fome deles. Ele partiu uma rocha, e esta jorrou água que correu pelo deserto como um rio, pois ele lembrou de sua santa promessa que ele fez a Abraão, o seu servo. E assim Deus tirou o seu povo escolhido do Egito. E de lá eles saíram cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu terras de outras nações e deixou que eles tomassem os campos delas e que eles obedecessem às suas leis, também guardassem os seus mandamentos. Aleluia, Senhor Deus de Israel. Salmo 105. A todos agradeçam a Deus, o Senhor. Anunciem a sua grandeza e mostrem a todas as nações todas as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem dos seus atos maravilhosos e tenham orgulho de tudo aquilo que o Santo Deus tem feito, e que fiquem alegres os corações de todos aqueles que adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre em sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, os servos de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem-se de tudo que Deus tem feito. Lembrem-se dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como Ele tem condenado os nossos inimigos, pois Ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre vai lembrar da sua aliança. Por milhares de gerações vai cumprir todas as suas promessas. Deus será fiel com a aliança que fez com Abraão.
da promessa com Isaac. Olha, Deus fez uma aliança com Jacó, uma aliança eterna. Naquele tempo, Deus disse: Eu darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida. Eles andavam de país em país, de reino em reino. Porém, Deus, o Senhor, não deixou que ninguém os maltratasse. E para protegê-los, ele avisou os reis, dizendo: Todos vocês, escutem, não toquem nos servos que eu escolhi. Não maltratem os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles, deixando o seu povo todo sem alimento. Então andou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Seus pés foram presos com correntes, e no seu pescoço uma coleira de ferro. E José ficou na prisão até que se cumpriu tudo o que ele havia dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Então o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações colocou-o em liberdade e colocou também ele como a mais alta autoridade daquela terra para governar todo o país. José recebeu o poder para dar ordens a todos os príncipes e também para orientar os conselheiros do rei. Então depois Jacó foi para o Egito e lá ficou morando. E o Senhor Deus, ele fez com que o seu povo tivesse muitos filhos e os tornou muito mais fortes do que os seus inimigos. Ele fez com que os egípcios odiassem o seu povo e fez que eles enganassem os israelitas, os servos de Deus. Então Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, que ele havia escolhido. E eles fizeram milagres de Deus no Egito, e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra inteira. Mas os egípcios não obedeceram às suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs, que invadiram até o palácio do rei. O Senhor deu ordem, moscas e piolhos encheram toda a terra do Egito. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedra e relâmpagos sobre aquela terra. Foi destruída as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. Deus deu a ordem e vieram gafanhotos, tantos que não podiam nem ser contados. E os gafanhotos eles comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias do Egito. Matou todos aqueles que eram o orgulho dessas famílias. Então Deus tirou os israelitas do Egito. Eles levaram consigo prata e ouro, e todos eram fortes, cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles.
Deus colocou nuvens em cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram e Deus lhes deu codornas, e do céu veio pão, o bastante para matar a fome deles. Ele partiu uma rocha, e essa jorrou água que correu pelo deserto como um rio, pois lembrou de sua santa promessa que ele fez a Abraão, o seu servo. E assim Deus tirou o seu povo escolhido do Egito. E de lá eles saíram cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu terras de outras nações e deixou que tomassem os campos delas, e que eles obedecessem às suas leis, também guardassem os seus mandamentos. Aleluia, Senhor Deus de Israel. Salmo 105. A todos agradeçam a Deus, o Senhor. Anunciem a sua grandeza e mostrem a todas as nações todas as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem dos seus atos maravilhosos e tenham orgulho de tudo aquilo que o Santo Deus tem feito, e que fiquem alegres os corações de todos aqueles que adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre em sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, o servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem-se de tudo que Deus tem feito. Lembrem-se dos seus grandes e maravilhosos milagres, e de como Ele tem condenado os nossos inimigos, pois Ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre vai lembrar da sua aliança. Por milhares de gerações vai cumprir todas as suas promessas. Deus será fiel com a aliança que fez com Abraão, da promessa com Isaac. Olha, Deus fez uma aliança com Jacó, uma aliança eterna. Naquele tempo, Deus disse: Eu darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida. Eles andavam de país, de reino em reino. Porém, Deus, o Senhor, não deixou que ninguém maltratasse. E para protegê-los, Ele avisou os reis, dizendo: Todos vocês, escutem, não toquem nos servos que eu escolhi. Não maltratem os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles, deixando o seu povo todo sem alimento. Então andou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Seus pés foram presos com correntes, e no seu pescoço uma coleira de ferro. E José ficou na prisão até que se cumpriu tudo o que ele havia dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Então o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações colocou
em liberdade. E colocou também ele como a mais alta autoridade daquela terra para governar todo o país. José recebeu o poder para dar ordens a todos os príncipes e também para orientar os conselheiros do rei. Então depois Jacó foi para o Egito e lá ficou morando. E o Senhor Deus, ele fez com que o seu povo tivesse muitos filhos e os tornou muito mais fortes do que os seus inimigos. Ele fez com que os egípcios odiassem o seu povo e fez que eles enganassem os israelitas, os servos de Deus. Então Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, aquele que ele havia escolhido. E eles fizeram milagres de Deus no Egito e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra inteira. Mas os egípcios não obedeceram às suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs que invadiram até o palácio do rei. O Senhor deu ordem, moscas e piolhos encheram toda a terra do Egito. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedra e relâmpago sobre aquela terra. A Rafa destruiu as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. Deus deu a ordem e vieram gafanhotos, tantos que não podiam nem ser contados. E os gafanhotos eles comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias do Egito. Matou todos aqueles que eram o orgulho dessas famílias. Então Deus tirou os israelitas do Egito. Eles levaram consigo prata e ouro, e todos eram fortes e cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus colocou nuvens em cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram e Deus lhes deu codornas, e do céu veio pão, o bastante para matar a fome deles. Ele partiu uma rocha e essa jorrou água que correu pelo deserto como um rio, pois lembrou de sua santa promessa que ele fez a Abraão, o seu servo, e assim Deus tirou o seu povo escolhido do Egito. E de lá eles saíram cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu terras de outras nações e deixou que eles tomassem os campos delas e que eles obedecessem às suas leis, também guardassem os seus mandamentos. Aleluia, Senhor Deus de Israel. Salmo 105. A todos agradeçam a Deus, o Senhor. Anunciem a sua grandeza e mostrem a todas as nações todas as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem dos seus atos maravilhosos e tenham orgulho de tudo aquilo que o Santo Deus tem feito.
e que fiquem alegres os corações de todos aqueles que adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre em sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, os servos de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem-se de tudo que Deus tem feito. Lembrem-se dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como Ele tem condenado os nossos inimigos, pois Ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre vai lembrar da sua aliança. Por milhares de gerações vai cumprir todas as suas promessas. Deus será fiel com a aliança que fez com Abraão, da promessa com Isaac. Olha, Deus fez uma aliança com Jacó, uma aliança eterna. Naquele tempo, Deus disse: Eu darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida. Eles andavam de país em país, de reino em reino. Porém, Deus, o Senhor, não deixou que ninguém os maltratasse. E para protegê-los, Ele avisou os reis, dizendo: Todos vocês, escutem, não toquem nos servos que eu escolhi. Não maltratem os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles, deixando o seu povo todo sem alimento. Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Seus pés foram presos com correios, e no seu pescoço uma coleira de ferro. E José ficou na prisão até que se cumpriu tudo o que ele havia dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Então o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações colocou-o em liberdade e colocou também ele como a mais alta autoridade daquela terra para governar todo o país. José recebeu poder para dar ordens a todos os príncipes e também para orientar os conselheiros do rei. Então depois Jacó foi para o Egito e lá ficou morando. E o Senhor Deus, Ele fez com que o seu povo tivesse muitos filhos e os tornou muito mais fortes do que os seus inimigos. Ele fez com que os egípcios odiassem o seu povo e fez que eles enganassem os israelitas, os servos de Deus. Então Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, aquele que ele havia escolhido. E eles fizeram milagres de Deus no Egito e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra inteira. Mas os egípcios não obedeceram às suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs, que invadiram até o palácio do rei. O Senhor deu ordem
moscas e piolhos encheram toda a terra do Egito. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedra e relâmpagos sobre aquela terra. A Rafa destruiu as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. Deus deu a ordem e vieram gafanhotos, tantos que não podiam nem ser contados. E os gafanhotos eles comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias do Egito. Matou todos aqueles que eram o orgulho dessas famílias. Então Deus tirou os israelitas do Egito. Eles levaram consigo prata e ouro, e todos eram fortes e cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus colocou nuvens em cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram e Deus lhes deu codornas, e do céu veio pão, o bastante para matar a fome deles. Ele partiu uma rocha, e essa jorrou água, e correu pelo deserto como um rio, pois lembrou de sua santa promessa que ele fez a Abraão, o seu servo. E assim Deus tirou o seu povo escolhido do Egito. E de lá eles saíram cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu terras de outras nações e deixou que eles tomassem os campos delas, e que eles obedecessem às suas leis, também guardassem os seus mandamentos. Aleluia, Senhor Deus de Israel. Salmo 105. A todos agradeçam a Deus, o Senhor. Anunciem a sua grandeza e mostrem a todas as nações todas as coisas que Ele fez. Cantem a Deus. Cantem louvores a Ele. Falem dos seus atos maravilhosos e tenham orgulho de tudo aquilo que o Santo Deus tem feito. E que fiquem alegres os corações de todos aqueles que adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre em sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, o servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem-se de tudo que Deus tem feito. Lembrem-se dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como Ele tem condenado os nossos inimigos, pois Ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre vai lembrar da sua aliança. Por milhares de gerações vai cumprir todas as suas promessas. Deus será fiel com a aliança que fez com Abraão, da promessa com Isaac. Olha, Deus fez uma aliança com Jacó, uma aliança eterna. Naquele tempo, Deus disse: Eu darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida. Eles andavam de país em país, de reino em reino,
Porém, Deus, o Senhor, não deixou que ninguém maltratasse. E para protegê-los, ele avisou os reis, dizendo: todos vocês, escutem, não toquem nos servos que eu escolhi. Não maltratem os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles, deixando o seu povo todo sem alimento. Então andou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Seus pés foram presos com correntes, e no seu pescoço uma coleira de ferro. E José ficou na prisão até que se cumpriu tudo o que ele havia dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Então o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações colocou-o em liberdade e colocou também ele como a mais alta autoridade daquela terra para governar todo o país. José recebeu poder para dar ordens a todos os príncipes e também para orientar os conselheiros do rei. Então depois Jacó foi para o Egito e lá ficou morando. E o Senhor Deus, ele fez com que o seu povo tivesse muitos filhos e os tornou muito mais fortes do que os seus inimigos. Ele fez que os egípcios odiassem o seu povo e fez que eles enganassem os israelitas, os servos de Deus. Então Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, aquele que ele havia escolhido. E eles fizeram milagres de Deus no Egito, e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra inteira. Mas os egípcios não obedeceram às suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs, que invadiram até o palácio do rei. O Senhor deu ordem, moscas e piolhos encheram toda a terra do Egito. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedra e relâmpagos sobre aquela terra. Foi destruído as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. Deus deu a ordem e vieram gafanhotos, tantos que não podiam nem ser contados. E os gafanhotos eles comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias do Egito. Matou todos aqueles que eram o orgulho dessas famílias. Então Deus tirou os israelitas do Egito. Eles levaram consigo prata e ouro, e todos eram fortes e cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus colocou nuvens em cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram e Deus lhes deu codornas, e do céu veio pão, o bastante para matar a fome deles. Ele partiu uma rocha, e essa jorrou água que correu pelo deserto como um rio, pois ele lembrou de sua santa promessa que ele fez a Abraão, o seu servo.
E assim Deus tirou o seu povo escolhido do Egito. E de lá eles saíram cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu terras de outras nações e deixou que eles tomassem os campos delas e que eles obedecessem às suas leis, também guardassem seus mandamentos. Aleluia, Senhor Deus de Israel. Salmo 105. A todos agradeçam a Deus, o Senhor. Anunciem a sua grandeza e mostrem a todas as nações todas as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem dos seus atos maravilhosos e tenham orgulho de tudo aquilo que o Santo Deus tem feito. E que fiquem alegres os corações de todos aqueles que adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre em sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, os servos de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem-se de tudo que Deus tem feito. Lembrem-se dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como Ele tem condenado os nossos inimigos, pois Ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre vai lembrar da sua aliança. Por milhares de gerações vai cumprir todas as suas promessas. Deus será fiel com a aliança que fez com Abraão, da promessa com Isaac. Olha, Deus fez uma aliança com Jacó, uma aliança eterna. Naquele tempo, Deus disse: Eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida. Eles andavam de país em país, de reino em reino. Porém, Deus, o Senhor, não deixou que ninguém os maltratasse. E para protegê-los, Ele avisou os reis, dizendo: Todos vocês, escutem, não toquem nos servos que eu escolhi. Não maltratem os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles, deixando o seu povo todo sem alimento. Então andou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Seus pés foram presos com correios, e no seu pescoço uma coleira de ferro. E José ficou na prisão até que se cumpriu tudo o que ele havia dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Então o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações colocou-o em liberdade e colocou também ele como a mais alta autoridade daquela terra para governar todo o país. José recebeu o poder para dar ordens a todos os príncipes e também para orientar os conselheiros do rei. Então depois Jacó foi para o Egito e lá ficou morando. E o Senhor Deus, Ele fez com que o seu povo tivesse muitos filhos.
e os tornou muito mais fortes do que os seus inimigos. Ele fez que os egípcios odiassem o seu povo e fez que eles enganassem os israelitas, os servos de Deus. Então Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, aquele que ele havia escolhido. E eles fizeram milagres de Deus no Egito, e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra inteira. Mas os egípcios não obedeceram às suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs, que invadiram até o palácio do rei. O Senhor deu ordem, moscas e piolhos encheram toda a terra do Egito. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedra e relâmpagos sobre aquela terra. Foi destruído as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. Deus deu a ordem e vieram gafanhotos, tantos que não podiam nem ser contados. E os gafanhotos eles comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias do Egito. Matou todos aqueles que eram o orgulho dessas famílias. Então Deus tirou os israelitas do Egito. Eles levaram consigo prata e ouro, e todos eram fortes e cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus colocou nuvens em cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram e Deus lhes deu codornas, e do céu veio pão, o bastante para matar a fome deles. Ele partiu uma rocha, e essa jogou água, correu pelo deserto como um rio, pois lembrou de sua santa promessa que ele fez a Abraão, o seu servo, e assim Deus tirou o seu povo escolhido do Egito. E de lá eles saíram cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu terras de outras nações e deixou que tomassem os campos delas, e que eles obedecessem às suas leis, também guardassem os seus mandamentos. Aleluia, Senhor Deus de Israel. Salmo 105. A todos agradeçam a Deus, o Senhor. Anunciem a sua grandeza e mostrem a todas as nações todas as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem dos seus atos maravilhosos e tenham orgulho de tudo aquilo que o Santo Deus tem feito. E que fiquem alegres os corações de todos aqueles que adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre em sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, o servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem-se de tudo que Deus tem feito.
Lembre-se seus grandes e maravilhosos milagres e de como ele tem condenado os nossos inimigos, pois ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre vai lembrar da sua aliança. Por milhares de gerações, vai cumprir todas as suas promessas. Deus será fiel com a aliança que fez com Abraão, da promessa com Isaac. Olha, Deus fez uma aliança com Jacó, uma aliança eterna. Naquele tempo, Deus disse: Eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida. Eles andavam de país em país, de reino em reino. Porém, Deus, o Senhor, não deixou que ninguém maltratasse. E para protegê-los, ele avisou os reis, dizendo: Todos vocês, escutem, não toquem nos servos que eu escolhi. Não maltratem os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles, deixando o seu povo todo sem alimento. Então andou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Seus pés foram presos com correias, e no seu pescoço uma coleira de ferro. E José ficou na prisão até que se cumpriu tudo o que ele havia dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Então o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações colocou-o em liberdade e colocou também ele como a mais alta autoridade daquela terra para governar todo o país. José recebeu o poder para dar ordens a todos os príncipes e também para orientar os conselheiros do rei. Então depois Jacó foi para o Egito e lá ficou morando. E o Senhor Deus, ele fez com que o seu povo tivesse muitos filhos e os tornou muito mais fortes do que os seus inimigos. Ele fez que os egípcios odiassem o seu povo e fez que eles enganassem os israelitas, os servos de Deus. Então Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, aquele que ele havia escolhido. E eles fizeram milagres de Deus no Egito e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra inteira. Mas os egípcios não obedeceram suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs, que invadiram até o palácio do rei. O Senhor deu ordem, moscas e piolhos encheram toda a terra do Egito. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedra e relâmpagos sobre aquela terra. Foi destruído as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. Deus deu a ordem e vieram gafanhotos, danos não podiam nem ser contados. E os gafanhotos eles comeram todas as plantas,
todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias do Egito. Matou todos aqueles que eram o orgulho dessas famílias. Então Deus tirou os israelitas do Egito. Eles levaram consigo prata e ouro, e todos eram fortes e cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus colocou nuvens em cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram e Deus lhes deu codornas, e do céu veio pão, o bastante para matar a fome deles. Ele partiu uma rocha, e essa jorrou água, e correu pelo deserto como um rio, pois lembrou de sua santa promessa que ele fez a Abraão, o seu servo. E assim Deus tirou o seu povo escolhido do Egito. E de lá eles saíram cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu terras de outras nações e deixou que eles tomassem os campos delas, e que eles obedecessem às suas leis, também guardassem os seus mandamentos. Aleluia, Senhor Deus de Israel. Salmo 105. A todos agradeçam a Deus, o Senhor. Anunciem a sua grandeza e mostrem a todas as nações todas as coisas que ele fez. Cantem a Deus. Cantem louvores a Ele. Falem dos seus atos maravilhosos. E tenham orgulho de tudo aquilo que o Santo Deus tem feito. E que fiquem alegres os corações de todos aqueles que adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre em sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, o servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem-se de tudo que Deus tem feito. Lembrem-se seus grandes e maravilhosos milagres, e de como ele tem condenado os nossos inimigos, pois ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre vai lembrar da sua aliança. Por milhares de gerações vai cumprir todas as suas promessas. Deus será fiel com a aliança que fez com Abraão, da promessa com Isaac. Olha, Deus fez uma aliança com Jacó, uma aliança eterna. Naquele tempo, Deus disse: Eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida. Eles andavam de país em país, de reino em reino. Porém, Deus, o Senhor, não deixou que ninguém os maltratasse. E para protegê-los, ele avisou os reis, dizendo: Todos vocês, escutem, não toquem nos servos que eu escolhi. Não maltratem os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles, deixando o seu povo todo sem alimento. Então andou na frente deles
um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Seus pés foram presos com correias, e no seu pescoço uma coleira de ferro. E José ficou na prisão até que se cumpriu tudo o que ele havia dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Então o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações colocou-o em liberdade e colocou também ele como a mais alta autoridade daquela terra para governar todo o país. José recebeu o poder para dar ordens a todos os príncipes e também para orientar os conselheiros do rei. Então depois Jacó foi para o Egito e lá ficou morando. E o Senhor Deus, ele fez com que o seu povo tivesse muitos filhos e os tornou muito mais fortes do que os seus inimigos. Ele fez que os egípcios odiassem o seu povo e fez que eles enganassem os israelitas, os servos de Deus. Então Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, aquele que ele havia escolhido. E eles fizeram milagres de Deus no Egito. E ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra inteira. Mas os egípcios não obedeceram suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs que invadiram até o palácio do rei. O Senhor deu ordem, moscas e piolhos encheram toda a terra do Egito. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedra e relâmpagos sobre aquela terra. A Rafa destruiu as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. Deus deu a ordem e vieram gafanhotos, tantos que não podiam nem ser contados. E os gafanhotos eles comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias do Egito. Matou todos aqueles que eram o orgulho dessas famílias. Então Deus tirou os israelitas do Egito. Eles levaram consigo prata e ouro, e todos eram fortes e cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus colocou nuvens em cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram e Deus lhes deu codornas, e do céu veio pão, o bastante para matar a fome deles. Ele partiu uma rocha, e essa jorrou água e correu pelo deserto como um rio, pois lembrou de sua santa promessa que ele fez a Abraão, o seu servo. E assim Deus tirou o seu povo escolhido do Egito. E de lá eles saíram cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu terras de outras nações e deixou que eles tomassem os campos delas e que eles obedecessem às suas leis, também guardassem seus mandamentos. Aleluia,